Oi, meu nome é Miriana Machado, do Grupo IAPGE, do primeiro período de Direito da IESVAP. Hoje nós viemos para apresentar trabalho de filosofia sobre tema principal sendo ele religião. A gente vai explicar um pouco mais sobre a religião dentro dos âmbitos sociais, como política, economia, direito e até mesmo a influência dela dentro da própria sociedade. Dentro do nosso trabalho, nós abordaremos alguns tópicos, como a variedade de religiões ao redor do mundo, a religião como um controle estatal, a influência da religião dentro da tomada de decisões no âmbito político, econômico e social, e também daremos alguns exemplos de quando a religião foi decisiva para tomar essas decisões. Abordaremos também um pouco sobre a intolerância religiosa e os riscos que esse tipo de preconceito pode gerar para a sociedade, como a quebra da liberdade de escolha. Ao falarmos de religião, não podemos nos esquecer de falar sobre a variedade existente no mundo e no Brasil. Hoje, no ranking mundial, existem 8 religiões que têm o maior número de crédulos, sendo essas o Espiritismo, o Judaísmo, o Sikhismo, o Budismo, a religião tradicional chinesa, o Hinduísmo, o Islamismo e o Cristianismo. De acordo com a pesquisa Datafolha, feita em 2020 pela Folha de São Paulo, 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião. Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres representam 58% dos evangélicos e são 51% entre os católicos. Com isso, podemos ver que a religião no Brasil é muito diversificada e caracteriza-se pelo sincretismo. A Constituição prevê a liberdade de religião, tendo a Igreja e o Estado oficialmente separados, fazendo do Brasil um Estado laico. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática religiosa geralmente livre no país. O Brasil é um país religiosamente diverso, com a tendência de mobilidade entre as religiões e o sincretismo religioso. Bom, antes de tudo, falar que a relação entre religião e política é uma relação tão antiga quanto a própria história da humanidade, né? É importante dizer que a religião, ela não é uma experiência individual, privativa, né? Ela reúne vários aspectos de cultura, de etnia, né? Aspectos geográficos. Então, quando a gente diz que é de alguma religião ou que exerce alguma religião, a gente carrega nessa frase muito mais do que o aspecto da fé. A gente carrega uma identidade. Então, a religião não é uma experiência individual. Essa fala inicial é importante para ilustrar que o Brasil é um país de várias religiões, de diversidade religiosa. Ele não é um país monoteísta, né? Isso é muito bom. Aqui a liberdade, o exercício do credo das religiões, ele é um princípio constitucional e deve ser preservado. Nos países monoteístas, os conflitos se intensificaram bastante justamente porque foi imposto à sociedade uma única religião, né? A fé em um único Deus, né? Por exemplo, em Israel, onde os conflitos se intensificaram muito, né? Houve um verdadeiro apartheid, né? Quando Israel determinou que a Terra Santa era uma terra dos judeus, né? E onde ficaram os muçulmanos, os cristãos e as demais religiões, né? Então, essa fala é importante para ilustrar o quanto a gente precisa defender essa nossa liberdade no país enquanto princípio constitucional. E quais ameaças hoje nós temos a esse princípio constitucional? Eu vou ilustrar aqui a participação da Frente Parlamentar Evangélica. Eu poderia falar de outros parlamentares, de outras religiões, mas eu devo ilustrá-la porque ela é a bancada de maior número hoje nas casas legislativas. A Frente Parlamentar Evangélica, ela é imensa, né? Eles atuam nas duas casas desde a época da Constituinte de 86. Eles estão dentro da Assembleia, dentro da Câmara e do Senado desde a Constituinte de 86. Então, desde então, eles defendem pautas conservadoras, estão nas comissões especiais, defendendo o modelo de família que eles acreditam. E o que mudou
daquela participação de décadas atrás para a participação atual? Bom, religião é uma forma de controle estatal. A religião é uma das formas de controle social mais presente, mais comum na nossa sociedade. Muitas leis, conceitos e até constituições foram baseadas em alguns livros religiosos. Alguns países islâmicos, eles têm o Alcorão como sua própria constituição. Até mesmo Brasil, Estados Unidos, eles têm algumas leis que são baseadas na Bíblia do cristianismo. Os 10 mandamentos, por exemplo, eles já foram muito bem adaptados para os dias atuais e foram só reformulados para poder se encaixar melhor. Essas características existem há muito tempo, desde os povos mais antigos, mesopotâmios, gregos, romanos, os atuais. Os povos gregos, por exemplo, eles davam as características dos deuses, as necessidades e os temores da humanidade da época. E hoje em dia, muitos políticos e até líderes religiosos se pegam nessa fragilidade humana para exercer esse tipo de poder sobre o indivíduo, na questão política, para poder se favorecer em votação, na questão de religioso, por anseios íntimos ou até mesmo desejos ou até mesmo objetivos específicos. Por exemplo, no Brasil, em 2018, o atual presidente usou em sua campanha a expressão Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, certo? Fazendo com que essa característica religiosa fique bem presente no slogan dele. E essa expressão é uma expressão tipicamente militar, que ele meio que pegou ela, ele tomou posse dessa expressão que já existia anteriormente. A religião, por se associar à fé, é até muito importante de ressaltar essa questão dos militares, que alguns superiores utilizam de discursos motivacionais no quesito da religião para poder motivacionar os soldados na questão dos conflitos armados, né? Muito presente nos Estados Unidos com o cristianismo, até de ataques terroristas, né? Porque geralmente os terroristas do Estado Islâmico possuem a religião muçulmana, né? Que faz com que eles acreditem fielmente nessa crença. Então, se a religião é capaz de fazer tudo isso, né, de fazer um homem sacrificar sua vida, de criar força de onde não tem. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vou falar um pouco sobre a influência da religião nas decisões judiciais. A influência da religião no direito, sendo que o Brasil é um país laico. O Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre o Estado e religião. Ainda assim, é possível identificar as ações de grupos religiosos, especialmente em relação à tessitura da lei. Assim, percebemos onde a crença interage com a regra da sociedade. Com decisões de caso de inédito, em que o Estado deve se posicionar levando em consideração o de interesse público, segundo os princípios que regem o ordenamento pátrio, ora afastando o moralismo religioso e ora afastando o radicalismo dos não confessionais. O ser humano atribuiu seu conceito de ética e moral, bem como a esperança de alcançar em forças superiores ou divinas para a solução dos seus conflitos. Em 2012, o Ministério Público Federal fez um pedido para retirar das cédulas de reais a expressão Deus seja louvado. Para o MPF, a frase atenta contra os princípios da igualdade e da não exclusão de minorias, já que privilegia uma religião em detrimento de outras. O objetivo principal era proteger a liberdade religiosa de todos os cidadãos. O que chama a atenção é a nossa Constituição de 1988 trazer a expressão sob a proteção de Deus, que não deve levar tanto a sério, pois não tem qualquer força normativa. É evidente que no início do regramento da sociedade brasileira se deu por normas morais, religiosas e costumes populares. Conforme foi consolidada, a seara jurídica tornou-se inviável à influência de algumas crenças religiosas, por esta limitava sua soberania. Desta forma, faz-se necessário distanciar direito e religião. Após a promulgação da Constituição de 1988, encontra-se
requisitos de fé do que toca ao ordenamento jurídico. Por exemplo, antecipação de partes de anencefalos, transfusão de sangue entre testemunha de Jeová, casamento homoafetivo, a polêmica quanto ao crucifixo e símbolos religiosos em repartições públicas e pesquisas com célula-troncos. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Aproveitando que estamos falando sobre religião, acho importante que a gente entenda um pouco mais também sobre intolerância religiosa. A intolerância religiosa, que é um tipo de preconceito, ele também é considerada como violência física e simbólica. Atualmente, na realidade brasileira, os principais acontecimentos são com religiões afro-brasileiras e esse preconceito acontece diariamente. Se a gente se aprofundar um pouco mais no assunto, a gente pode tomar como exemplo a colonização, a chegada dos portugueses que impuseram a sua cultura, a sua religião nos povos indígenas. Estes mesmos povos indígenas que foram silenciados, foram negligenciados e também humilhados. Esses indígenas, esses povos indígenas, tiveram a sua cultura, tiveram a sua religião ignorados e também a sua liberdade. Hoje, para que a gente entenda um pouco mais sobre intolerância religiosa, é importante que a gente entenda sobre os movimentos hegemônicos, porque esse tipo de preconceito vem da hegemonia de um pensamento unilateral, assim como era o pensamento eurocêntrico, de que apenas a sua cultura era a certa, apenas a sua religião era capaz de salvar e, de certa forma, humilhavam, descredibilizavam outras culturas e outras religiões. Então, é importante que hoje a gente entenda também que a liberdade religiosa é um direito de todos e entender que os direitos humanos assegura isso juntamente com a importância de um Estado laico. O Estado, ele tem que ser laico para que ele não professe uma religião para si e que ele possa ser totalmente justo e assegurar o direito das pessoas. Espero que com a apresentação do nosso trabalho nós tenhamos conseguido atenuar algumas dúvidas e curiosidades e que esse projeto venha de forma a agregar os conhecimentos de todos.